Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, atrasado, como sempre, como todas as vezes, os vídeos vêm atrasados, mas com a cabeça fria. Porque se eu tivesse feito um vídeo no dia, ontem, depois do jogo, eu teria falado besteiras aqui. Confesso que eu teria falado besteiras profundas e me arrependido depois. Porque mais um dia que nos traz preocupações como São Paulinos. Mais um dia. E vamos falar sobre isso e refletir um pouco sobre como que vem o São Paulo e como as coisas que o Dorival deixou vêm sendo a cada dia mais, permanentemente, sendo diluídas pelo novo treinador de São Paulo. Então, iniciando a visão desse jogo contra o Peixe. O Peixe é o rival que eu detesto, o Palmeiras, muito, e eu detesto muito o Corinthians, né? Eu estou feliz porque o Corinthians vem contratando muitos jogadores sem dinheiro. Eu torço permanentemente para o Corinthians quebrar e deixar de existir, cair para a Série B, C e jogar só o Paulista com São Paulo. E o Palmeiras é um time que não tem mundial e se acha grande, mas ok. E o Santos é um time histórico, né? Tem uma história bacana aí. Eu não acho que o Santos é maior do que o São Paulo, não é? Mas é um time grande e um time que eu gosto. Eu particularmente gosto. Só não gostava da época do Neymar, porque o Neymar bateu muito em nós, como São Paulinos. Mas tirando a época do Neymar com uma antipatia que eu tenho um pouco com o mesmo, também pode ser por isso. Mas o Peixe um time de Série B hoje, mas montou um plantel interessante. E o Carille, um arrumador de times, é um ótimo treinador, né? Eu talvez tentaria trazer o Carille, porque ele ficou livre no mercado. E ficou livre não, ele tinha vínculo com um time japonês, mas o Santos conseguiu contratar ele. Se o São Paulo chega com uma proposta pro Carille, ele aceita na hora. Ele é muito mais treinador do que o Carpini no momento, e acredito que provavelmente pro resto dos anos aí. Mas ok, vamos tentar dissecar o que foi e o que vem sendo esse São Paulo. O que vem sendo já tem nos outros vídeos, mas o que foi de novo São Paulo, novamente, a construção desse time. O último jogo, eu atribuí grande parte da derrota do último jogo à ressaca do título da Supercopa. Eu atribuía isso. Ok? Com críticas, mas eu atribuí grande parte a isso. Hoje, nesse jogo, não. Começando pela escalação. Quando eu olhei a escalação de São Paulo, eu pensei, que salada é essa? Esse foi o meu pensamento. Que salada que esse promissor treinador do São Paulo arrumou hoje aqui. Que salada! Parece que o Juan ia ser um segundo atacante, aí você faz um bloco de meio campo com o Luciano, o Galopo, que não rende. O Galopo, ele não rende como ponta esquerda. O Caleri saindo muito da área, uma confusão.
Mas para organizarmos o raciocínio, os 4 defensores, tá? Rafael, goleiraço. Não tem o que dizer do Rafael. Diego Costa e Arboleda, ok. O Wellington cometeu uma gafe, porque a Edna foi coagida ali pela postagem do Santos, foi pressionada pela pressão do Santos e não aguentou a pressão, ela não suportou a pressão, a Edna, tá? E ela deu aquele pênalti, o Wellington toca na bola e o Otero, você consegue ver o looping da jogada inteira. Você consegue ver que o Wellington vai na bola, toca na bola e o Otero vem de encontro com o Wellington. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. O Morumbi com 50 mil pessoas e ela deu pênalti pro Santos por conta daquilo. Ela estava afetada psicologicamente, aquela mulher. Trava demais o jogo. Tudo bem que nós temos o Luciano no meio campo, né? Então, dizer de travar jogo, ele trava o jogo pra nós. Né, o Luciano como articulador, ele trava o jogo, não precisa da Edna travar, né? O São Paulo é ineficaz, São Paulo não fura ninguém, defesa nenhuma, São Paulo tá com a tesoura cega, né? Mas vamos falar disso, ok. O Wellington, esse erro, mas joga bem, é produtivo, rápido, intenso o tempo todo, e eu não sei se ele vai renovar com São Paulo. Parece que São Paulo fez uma contraproposta para ele, mas ele tá meio achando que ele é a última bolacha do pacote. Mas não é nada disso, é um lateral comum. Mas ok, não comprometeu. Bobadilha na direita é interessantíssimo. Esse Bobadilha, ele vai ser titular de São Paulo. Não temos saída, o Bobadilha. Ele é todos os jogos, regular, perfeito, impecável, rápido, visão de jogo, olha pra frente, um bom jogador propositivo e na lateral não comprometeu, fez a risca, deu alguns cruzamentos que perderam gols, mas um bom ponto. Agora vamos lá, Pablo Maia e Alisson, ok, sempre no padrão dos dois. Agora vamos para a salada do treinador de São Paulo. É assim, o Galopo, ele não sabe jogar de ponta esquerda, o Galopo. Ele não sabe jogar. Você quebra as pernas do Galopo, colocando o Galopo de ponta esquerda na salada que eu não chamarei de Pardal ainda. Eu não chamarei de Pardal ainda. Pardal Carpini, ainda não. Mas já são 2 derrotas num campeonato paulista. Então, o senhor Carpini, não Pardal, senhor ainda. Senhor Carpini, coloca o Galopo onde ele não rende. Ele não rende na ponta esquerda. Ele não rende. O Juan, né? Não dá pra entender o que ele quis fazer, se ele colocou o Juan no lugar do Rato, né? Mas foi uma salada o ataque de São Paulo, não corta ninguém, né? É uma tesoura desafiada, uma faca desafiada, porque não faz nada o ataque do São Paulo. Ele não assustou o Santos, o São Paulo. Ele não assustou o Santos. Primeiro tempo péssimo, um campo pesado, com campo tapete. O time já não consegue transicionar o jogo rápido. Ele transiciona do goleiro para a primeira linha e para a segunda linha com os 2 volantes rápido. Tocou ali no meio campo com o Luciano, ele vai travar, ele vai voltar. É uma burocracia gigante. São Paulo não consegue. As transições estabelecidas pelo Dorival, um time de posse, né? Um time que trabalha bem o jogo, acha as oportunidades. O Carpini destruiu esse time. Ele destruiu esse time, absolutamente. Ele destruiu. É só bola lançada, bola alçada, e é isso aí, e Deus nos acuda, e o Caleri de ponta, o Caleri jogou de ponta contra o Santos, tentando driblar na ponta esquerda. Não dá pra entender o que aconteceu. Não dá pra entender o que aconteceu, né? Não dá pra entender.
E o ponto fulcral disso é essa insistência com o Luciano. Eu venho falando isso desde o Mirassol. Essa insistência, porque contra o Mirassol foi o time reserva. E o Galopo destruiu como meio campo, como articulador. Ele destruiu. E eu não entendo essa insistência com o Luciano, com o senhor Luciano. E não é uma perseguição ao Luciano. Ele é bom como segundo atacante. Você vê que o gol que ele fez, que pedido pra caramba, ele tava ali como um finalizador. Ele é um finalizador. Não vem bem, nem como finalizador, mas é um finalizador. É onde ele rende. Entendeu? Ele rendeu no São Paulo jogando com o Brenner. Na época do Diniz. Entende? Então ele não é um meio campo. Então, o que eu tenho vista é que o Carpini, ele tem medo de tirar o Luciano e ele ficar de bico. Porque não tem outra justificativa, gente. Não tem outra justificativa. O Lucas é o titular daquela área. Porque se o Luciano joga no meio e o Lucas vai jogar como ponta esquerda, o Lucas vai ficar sobrecarregado, porque o Luciano não cria nada. É o criador sem criatividade nenhuma. O time não dá um chute no gol. Não tem uma jogada trabalhada. Isso é a destruição do que o Dorival deixou, cara. É a destruição. E eu não entendo. Ele tem o Galopo, que todo jogo o Galopo produz. Como ponta esquerda, coitado, ele não é ponta esquerda, poxa. Ele não é ponta esquerda, ele é lento, ele é articulador, gosta de jogar aproximando o jogo. Ele é um aproximador, pô. Ele vai trabalhar nessa transição, uma transição rápida, eficaz. Você vê no jogo contra o Palmeiras quando ele entrou. Ele não é ponta esquerda, pô. Você tá queimando o Galopo, ainda não Pardal. Porque tirou o tabu e ganhou do Palmeiras dos pênaltis, nos pênaltis. Que até o Operário do Itaim Paulista ganha do Palmeiras nos pênaltis. Não nos esquecemos disso. Nunca nos esqueceremos disso. Mas ok, ganhou a Supercopa. Mas ainda não, Pardal. Mas em breve será para... Talvez, não sei. Vamos ver. Torcemos que não. Torceremos diariamente para que não o seja. Ok? Então, eu não entendo. Você tem o Galopo, ótimos precedentes, um ótimo jogador. Você tem o Bobadilha, que pode fazer o meio-campo. Chuta bem, visão de jogo, rápido, dinâmico. Bobadilha. Você tem esses dois, tirando o Lucas. E o Rames, que, o Rames não jogar no lugar do Luciano. É um negócio com o Luciano, uma submissão. Eu não entendo. E o São Paulo, ele não criou nada. E você vê como que esse medo do Luciano... Eu não entendo esse medo do Luciano. Por quê? Porque o Luciano sai... O Luciano e o Galopo saem. Você entra o Ferreirinha entra, e você entra o Eric. Você incendeia as pontas e o Juan jogando atrás do Caleri. O Juan jogando atrás do Caleri. O Juan jogando atrás do Caleri, que é a posição, que é a insistência do Luciano. São Paulo criou oportunidade igual água, gente. São Paulo, o Juan como meio campo. O São Paulo conseguiu criar oportunidades, cara. E o Juan perde um gol quase debaixo da trave. Um gol imperdível.
Imperdível. Não sei como que aquele sujeito perdeu aquele gol. E o Eric faz gol. E o São Paulo começa a criar. Cara, é só... O Carpini, ele deu muitas oportunidades pro Luciano como meio campo. Isso precisa acabar, cara. Senão, ele vai morrer no São Paulo. Ele vai morrer. Porque são 2 derrotas no Campeonato Paulista, gente. Campeonato Paulista. Você jogou contra a Ponte, que é Série B, e o Santos é Série B. É o Peixe é um grande time, mas é Série B, gente. Série B. Né? Você pegar o salário do Lucas, paga o salário do time do Santos todo, quase. Entendeu? Então, ele precisa olhar isso. E ele precisa ter pulso. Precisa ter pulso. Precisa ter pulso. Porque se o Thiago Carpini não o tiver, morrerá pela sua covardia. Morrerá como treinador de São Paulo pela sua covardia. Elenco tem, time tem e vontade esses caras têm. Mas coloque-os da melhor forma possível dentro de campo. Porque o São Paulo não cria nada com o time que vem iniciando. Não cria nada. Não cria nada. Tá? E faça testes, cara. Faça testes nesse meio campo. Faz o losango. O losango funcionou bem. O losango funcionou bem contra o Água Santa. Muito bem contra o Água Santa. Né? Que você colocou Galopo, você colocou Bobadilha, Luiz Gustavo e Alisson. Funcionou bem, cara. Pensa, acorda, cara. Pelo amor de Deus, acorda, vamos lá. O Luciano, como segundo atacante, o finalizador, ok. Luciano, meio campo, não dá. Pega o meio campo do Vila Guararema, lá de Araçatuba, esse time, o meio campo lá, o Toninho Cana Brava, que ele transiciona o jogo melhor que o Luciano. Com o Luciano, como meio campo, não dá, e o São Paulo não cria nada. Beleza? Tamo junto, já ficou longo demais, já falei demais, e olha como eu me exaltei um pouco. Imagina se fosse ontem. Tamo junto, valeu.